representantes do governo, eles se diziam bastante otimistas e reafirmaram se ter pressa para tocar essa ideia. Agora 7h15. Repita. 7h15. Vamos para a nossa pauta 2 aqui. O Supremo Tribunal Federal vai reforçar a segurança da corte para o julgamento de amanhã no caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Braga Neto e também outros 6 acusados que podem virar réus por uma suposta trama golpista. De acordo com o STF, o policiamento das áreas próximas ao tribunal vai ser reforçado e equipes de pronta resposta para emergências serão utilizadas. O controle de acesso ao tribunal e o monitoramento das instalações também vão ser ampliados. O trabalho de segurança vai ser feito pela Polícia Judicial do Supremo com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo o STF, as medidas vão ser tomadas para garantir a segurança dos servidores, advogados e profissionais da imprensa envolvidos no julgamento. Inclusive, vai ter aí o credenciamento especial para profissionais da imprensa para acompanhar esse processo. Nesta sessão da primeira turma, que está marcada então para amanhã, os ministros vão analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o núcleo 1 da investigação, formado por Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto, general Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Almir Garnier, general Paulo Sérgio Nogueira e também o Mauro Cid, que é o delator desse caso. Ainda sobre o julgamento, o Pleno Virtual do STF encerrou na última semana o julgamento sobre a possível suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de participarem votando nesse caso. O placar contra o impedimento de Moraes e Dino foi de 9 votos a 1, apenas o ministro André Mendonça votou a favor do impedimento. Já no caso do afastamento de Zanin, o pedido foi rejeitado por unanimidade com 10 votos. A gente vê ali, então, agora cada vez mais o clima de tensão em Brasília em torno desse projeto. Eu quero já puxar a participação do público aqui sobre o assunto, porque na esteira desse assunto envolvendo o julgamento de Bolsonaro e aliados, tem também a pauta da anistia que está a toda na internet. O Enzio Ruppel comentou, sem anistia para depredadores de patrimônio público. Eu trouxe esse contraponto aqui para justamente mostrar o outro lado desses comentários, que vem mais em peso na nossa live, do Anderson Ribas, dizendo aqui, bom dia a todos, patriotas, liberdade para os presos políticos do 8 de janeiro. Ele também trouxe um outro comparativo, lembrando de uma manifestação que aconteceu em 2017, envolvendo ali integrantes do MST que atearam fogo no Ministério da Fazenda e também outros prédios públicos. Quantos anos de prisão? Então, o assunto da anistia, o julgamento do Bolsonaro, tudo isso tem tensionado o clima em Brasília, justamente com essa medida agora da gente ver um reforço no policiamento, portanto, em torno lá do prédio do Judiciário para garantir mais segurança. É uma medida, Carlos Kobach, necessária ou um pouco exagerada, ganhando espaço na mídia com a discussão da segurança, de que o caldeirão está fervendo na esplanada e também no ponto lá do Judiciário, na Praça do Judiciário? Olha, é uma preocupação válida, Beatriz, diante da repercussão desse julgamento, né? E vamos só lembrar que amanhã começam essas primeiras sessões só para analisar o aceite ou não dessa denúncia, o recebimento dela ou não. Eu acredito que até os próprios bolsonaristas já acreditam que deve ser recebida essa denúncia por unanimidade até, isso é que se comenta dentro ali das rodinhas ali dos aliados mais próximos de Bolsonaro. Agora, imagina-se que depois, no início do julgamento, aí sim, haja uma manifestação maior. É preciso sim ter essa precaução, essa cautela e obviamente a gente espera que esse direito de manifestação aí seja cumprido, né, que as pessoas possam ir lá se manifestar dentro, claro, de uma ordem, de uma legalidade, sem que haja que extrapole qualquer direito ali dos manifestantes, que seja assegurado esse direito de manifestação. Agora, a sessão de amanhã, começa amanhã, já são duas, uma às 9 da manhã, outra às 2, e no dia 26 termina, revela aqui o que a gente tem batido nessa tecla dessa pressa do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero trazer aqui um levantamento feito pela Folha de São Paulo, que comparou o andamento processual entre o caso do Mensalão, lá de 2005, naquela compra de votos lá, então o presidente Lula estava na presidência da República, fez aquele esquema criminoso
de compra de voto do Congresso para ter votos da base aliada. O jornal Folha de São Paulo traz esse fim de semana esse comparativo. E aí a conclusão é o seguinte: o tempo do julgamento aí dessa ação de Bolsonaro é 14 vezes maior do que o transcorrido na análise ali do recebimento da denúncia contra o Lula lá atrás, no Bolsonaro, no escândalo, no escândalo do Mensalão, que foi na época conduzido pelo ministro Joaquim Barbosa. Só para a gente ter uma ideia, o Joaquim Barbosa na época recebeu a denúncia. O que os ministros vão fazer amanhã, pouco mais de um mês depois da denúncia, o Joaquim Barbosa fez 1 ano e 5 meses depois que a Procuradoria-Geral formalizou a acusação contra os políticos envolvidos no Mensalão. E aí o ministro Alexandre de Moraes se manifestou sobre essa pressa e sobre esse comparativo feito pelo jornal. Ele diz o seguinte, abre aspas, com a mesma celeridade que dá aos demais processos de sua relatoria, observar as particularidades existentes nas mais de 1000 ações penais em curso, foi essa a explicação que ele deu. Ou seja, ele trata tudo da mesma forma. Não é bem assim. A gente sabe que não é assim. Dependendo do réu, dependendo de quem é alvo ali, a ação tramita mais rápido ou mais lenta. Agora, o que ele se salva é exatamente nesse termo aqui, ó, observar as particularidades existentes, que aí é muito subjetivo. Cada processo, obviamente, que tem a sua história, tem a sua particularidade, mas o que a gente não pode ver são processos ali prescrevendo, né? Os crimes prescrevem porque o Supremo não dá o andamento que deveria dar. Bom se fosse se o Supremo julgasse todos, inclusive os políticos, com a mesma celeridade que está adotando no caso de Jair Bolsonaro. Bom, até quarta-feira a gente deve ter essa definição, no máximo aí, né, se serão ou não réus e o processo vai seguir. Esse trâmite inicial, ele tem ali uma previsão de fato de ser bastante célere em relação a isso, mas até os aliados, Jair Bolsonaro, além dos apoiadores, entendem que é uma derrota anunciada, né? Tem gente que aposta já em 5-0 no placar em relação a isso, muito, muito difícil que você consiga, com a composição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, né, o Fux, Carmen Lúcia Zanin, ter uma reversão em relação ao aceite dessa denúncia para que ela, a partir de agora, então, ela tramite. É considerada já favas contadas e é por isso, inclusive, com esse entendimento, ciente de que podem existir ali manifestações, que houve essa informação do reforço da questão da segurança. E é por isso também, né, sabendo que a questão vai andar com rapidez e tende a não ser favorável como se apresentou até o momento, inclusive diante dos pedidos da defesa das pessoas denunciadas, para troca de ministro e outras questões, né? A ser ali bastante complicada a questão desses nomes, todos desses 30 e poucos nomes que acabam passando dentro dessa denúncia, que deve sim ganhar força pelas redes sociais, a pauta da anistia e também recortes, né, em defesa ali em relação a Jair Bolsonaro e os seus aliados, como um caminho de manifestação das pessoas que discordam absolutamente do toque desse processo, né? Inclusive, esse é o ponto e uma das frentes que a direita vai apostar a partir de agora. Esse discurso, a narrativa que a gente já vem ouvindo sobre a questão do batom, da estátua, vai ganhar corpo porque é uma arma estratégica de entendimento, né? Além da tentativa que houve de demonstrar manifestação popular, e nesse processo a gente sabe que terá outra em São Paulo, a previsão de uma outra manifestação para reunir milhares de apoiadores no Nordeste, vai tentar dar um recado de alguma maneira, né? Ver se consegue influenciar de certa forma o olhar do Supremo Tribunal Federal para essa questão. Olha, aqui nesse jornal o ouvinte faz parte da bancada